Olá, está no ar o Sem Arrodeio, o podcast da rede ANC, que vai discutir política, bastidores da política e tudo que pauta o noticiário político cearense e nacional. Eu sou Sueli Frota, jornalista, e comigo aqui João Paulo Bandeira, cientista político e doutor em ciências sociais, e Felipe Clisma, repórter, jornalista que faz cobertura na área política. Vamos começar o debate. Eu queria começar falando sobre um assunto que repercutiu bastante aqui no cenário político local, que foi essa aproximação do Ciro Gomes com a bancada mais à direita, com o pessoal do PL e do União. Como é que vocês viram essa movimentação? Olá, Sueli, olá, Felipe, olá, aqueles que nos acompanham pelas redes da ANC. Um plot twist, né? Parece que o roteirista acordou e disse, vamos mudar a história. Então, quem vem acompanhando o debate político no Ceará e na última semana se surpreendeu com essa reviravolta, né? Você vê um grupo político que nos últimos anos militava no campo mais progressista, no campo mais à esquerda, fazendo um acordo com o grupo mais à direita. Mas uma coisa que, já para começar a falar, é que isso é a mágica da política. É um plot twist, claro que é uma reviravolta, mas a política não é apenas a competição ou focar nas divergências. A grande magia da política é você abrir mãos das diferenças para poder buscar acordos coletivos e projetos coletivos. A questão é, o que une Ciro à extrema-direita, aos bolsonaristas, e mesmo à direita mais liberal? O que vai unir é o antipetismo e o antilulismo. Isso basta para poder fazer uma aliança? É o que a gente vai discutir agora nessa primeira parte da nossa conversa. E aí, Felipe, como é que você viu essa movimentação? Você estava lá, Pois acredite se quiser, você viu Ciro Gomes tirando foto com a doutora Silvana, Isso. declarando amor ao Alcides Fernandes, pai do Antônio Fernandes. Como é que você viu essa movimentação? Exato, pois é. Toda essa conjuntura, ela nasce aí de uma declaração de um podcast onde nós somos parceiros, né, que é o Direto de Brasília, lá do Magno Martins, e o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL na Câmara. Ele disse que queria muito fazer essa revelação, mas que algo ainda está sendo conversado e ainda não pode bater o martelo do fechamento do PL com um grande quadro político aqui do Ceará para concorrer ao governo do Estado no ano que vem. E aí, uma semana depois de ele ter dado essa declaração, a gente até conversava, pô, será que é o Ciro? E é aqui algo que até abro para o professor também, foi um dos questionamentos que nós recebemos aqui. Será que o histórico do Ciro cabe com esse alinhamento, né, com o PL? É algo que a gente vai discutir também. E aí, uma semana depois, ele tem essa reunião com a bancada de oposição lá na Assembleia Legislativa, prometendo, né, que não vai ser candidato, não tem mais interesse, mas aí fica inegável toda essa empolgação do PL não apontar para um quadro que, de fato, é de muita relevância, né, que é o Ciro Gomes. E aí teve toda essa questão também, né, de promessas, de que vai votar no Alcides Fernandes, que é pai do André Fernandes, para o Senado, toda essa questão de declarar amores, né? E você observa, antes um crítico a bolsonaristas, e hoje aí nesse contexto de, podemos dizer, né, próximo de se tornar um aliado pensando nesse cenário do ano que vem. Porque a política, né, enquanto disputa pelo poder, né, disputa do poder do Estado, para poder, a partir daí, levar um projeto à frente, ideias dentro da sociedade, ela não tem espaço vazio. Então, aqueles que estão no jogo, os players políticos, né, uma vez que o resultado eleitoral de 2024 foi muito específico, né? Houve uma derrota do grupo do Cid Gomes, o PDT se esfacelou, né? Eles ficaram em quarto lugar, então, e esse espaço mais à esquerda foi ocupado, né, pelo PT e pelo governo em torno do PT. Então, o que é que resta fazer, né? Ou vai isolado, ou vai tentar buscar um espaço. E esse espaço estava lá na direita, né, e na extrema-direita, no bolsonarismo, que sai de 2024 fortalecido, mas sem um candidato natural, né, já que o próprio capitão Wagner já tinha anunciado que não tinha interesse de disputar, porque qual era a tese do Wagner? Que era necessário juntar a direita para poder tentar competir de forma um pouco mais fortalecida com o governador Eumano, que tem um governo fortalecido, que tem apoio de prefeitos, que tem um vasto apoio para além da esquerda, né, ali com partidos de centro-esquerda. Então, nessa necessidade de buscar, de se viabilizar enquanto nome, a aproximação do Cid, do seu grupo,
com a direita. E é bom a imagem, né? Quando a gente lembra a imagem, é o Ciro no centro, de um lado a deputada Silvana, um pouco mais atrás o sargento Reginaldo, do outro lado a área do PDT, o Cláudio Pinho, o Antônio Henrique, o Felipe Mota. Então, a oposição na Assembleia, a oposição no estado do Ceará estava precisando de um ânimo, né? Porque do jeito que apenas com o Roberto Cláudio não estava empolgando a chegada do Ciro. E aí tem a questão. A chegada do Ciro já está dada, o coletivo já está construído, eles vão juntos. Mas aí são dois cenários diferentes. Uma coisa é o Ciro candidato e o Ciro influenciando. E aí a gente tem que ver como é que vai ser esse posicionamento, porque aí são dois caminhos diferentes. Porque apenas a chegada do Ciro já dá um ânimo na oposição, que estava precisando de um fato, e esse fato aconteceu, e sem dúvida vai ser uma eleição por isso, já totalmente diferente, se não fosse o apoio do Ciro, se não fosse essa aproximação. Então, como em política não tem vácuo, em poder não tem vácuo, nós vamos ter aí dois grupos, e aí se esse casamento, se essa união, ela vai conseguir se manter, porque tudo bem, no que eles concordam já está dito. Exato. Todo mundo é contra o que eles chamam de hegemonia petista, de hegemonia de esquerda. Mas o que diferencia eles é muita coisa. Né? Porque se você pensar o Ciro enquanto... E ele disse, olha, no plano nacional eu tenho total discordância. Então como é que vai, sabemos nós que no Ceará, nas últimas eleições, não deu para separar o plano nacional do plano estadual? É projeto de poder, assim. É projeto de poder. E é legítimo eu quero sair dessa foto lá no gabinete, lá na Assembleia, dos deputados de direita, junto com o Ciro Gomes, e ir para a campanha. Sim. Uhum. Que eu acho que o eleitor mais inocente jamais imaginava que Roberto Cláudio, pela história dele como prefeito de Fortaleza, ia ser derrotado com o Sarto daquela maneira, uma derrota bem consolidada mesmo. Uma derrota doída, uma derrota doída mesmo, para se agarrar com o pessoal da extrema-direita. Eu acho que isso não foi o caminho natural que muitos pensaram que ele ia fazer, né? E, assim, principalmente diante de tantas ofensas que existiam dos lados do capitão Wagner, do André Fernandes, que tudo era culpa do Sarto, entendeu? Assim, e a gente viu o grupo Roberto Cláudio sair daquela coisa, daquela animosidade e declarar, subir em cima de palanque. Isso. E agora é o André. Quer dizer, não era o projeto do André, era o projeto para derrotar o projeto de poder. Sim. Né? Como é o mesmo caso do Ciro Gomes. Não é projeto político pensando, é um projeto de poder. Então nós fomos derrotados, uma derrota bem pesada, e vamos se agarrar onde a gente pode. Então é justamente a falta de coerência, né? Aquilo que eu fiz no verão passado com o que eu estou dizendo agora. Então o que os une, tudo bem, mas o que os separa é muito grande. E isso desagradou tanto o eleitor cirista mais à esquerda, como também desagradou o eleitorado da direita, que por si só é anticirista, que foi construído anti-Ferreira Gomes, né? E aí, tanto esse eleitorado da direita quanto a esquerda, ele vai ter que... Como é que ele vai reverberar nele se o antipetismo e o antilulismo conseguem explicar tudo e colocar uma pedra em cima das divergências, né? Mais uma vez, é importante esse caminho de buscar conversar com os diferentes. Né? Claro que aí é dentro do projeto de poder, de um poder pessoal, de um poder de grupo, mas política é a luta pelo poder. Né? Eu acho que a gente também tem que fazer essa leitura um pouco mais da realpolitik, né? Porque aí, como é que eles estão pensando? Né? O Ciro, ele de algum modo, ou o Roberto Cláudio, liderando esse projeto como o governador, ele vai meio que tirar do debate do executivo esse tom mais bolsonarista, e aí o bolsonarismo vai focar no Senado, vai querer eleger um senador, que é o plano. Mas como é que esse pessoal, por exemplo, bolsonarista raiz. O bolsonarista raiz, o raiz mesmo, ele não está não basta uma fotinha com o pessoal do grupo do Ciro, do Roberto Cláudio, não sei o quê, para eles serem convencidos de que ali é uma opção de voto. Sim, até porque... Como vice-versa. O eleitor realmente que era consciente, que acreditava naquilo como projeto político, também não deve saber como é que eles vão conseguir fazer esse casamento. Sim. E conseguir
captar esse eleitorado que tem esses dois perfis. O próprio Ciro disse que vai ser realmente um difícil trabalho de engenharia política, de engenharia de marca e de convencimento. Porque o Ciro chamava o capitão Wagner de bandido, de chefe de milícia. Não eram coisas críticas políticas. Tem embate conflitos político judiciais. Político com relação a isso. E agora, sim, no ano passado, acho que não, 2023, eu fiz uma entrevista com o Ciro Gomes, que ele desqualificou a senadora Janaína Farias, que hoje é prefeita de Crateús, porque ela não tinha bagagem política para ocupar o cargo de senador. E hoje ele está declarando voto ao pastor Alcides, que a bagagem que ele tem é ser pai do Dondé Fernandes e pastor da Igreja Evangélica e compositor de jingles para o Bolsonaro. Então, assim, que discurso é esse? Como é que você ofende uma mulher, questiona a capacidade política dela e diz que pode votar no Alcides Fernandes, não desmerecendo o pastor Alcides Fernandes. Não, claro que a gente coerência o discurso. De currículo, de discurso que foi feito. Isso, sim. Né? Então, assim, são muitas posições contrárias que acabam desconstruindo. O que vale ali não vale aqui. Se a gente pensar no campo das ideias, né? O que é a direita? Ela é conservadora, ela é liberal, ela é bolsonarista. E se você pegar o projeto econômico do Ciro, o livro dele, ele é mais à esquerda do que o do Lula. Ele é contra o rentismo, é contra os juros, é contra o Banco Central, é a favor do Banco Central, é contra o Banco Central independente, é um projeto de desenvolvimentismo. Então, como é que você vai separar esse discurso de projeto? Porque se vai dar para fazer um arranjo, não, nos perdoamos e tal, esqueçam essa briga, mas e o projeto? E na hora de governar? De como vai desenvolver as políticas públicas, como é que vai dar certo juntar pensamentos tão antagônicos, porque não é só disputar a eleição, pode ser que ganhe, e depois de ganhar, então o eleitor, principalmente esse eleitor mais à direita, que é um eleitor bem politizado, né, que é um eleitor que se construiu como um anti-esquerda, vai confiar, né, então sem dúvida vai ser um processo de engenharia política muito difícil. Né? Eles vão ter que fazer um trabalho de marketing muito importante, mas mesmo assim vai ser um choque para esse Estado quando você vê lado a lado, no mesmo palanque, na mesma propaganda eleitoral, o Ciro abraçando o Wagner. Eu lembrei um episódio. Essa é uma imagem que está aí para o futuro que já vai nos deixar dizer, olha, a política realmente ela é essa arte de construir o possível e o impossível é só aquilo que não aconteceu ainda. Eu me lembrei aqui nesse episódio, há muitos anos, eu como repórter política, numa disputa do Lúcio com a José Cirilo. E um grupo foi num auditório, num evento da Assembleia, um grupo de deputados que estavam fazendo, naquele momento, o apoio à chapa do Aécio Cirilo, estavam no auditório e nos bastidores eu ouvi uma conversa de dois, eles criticando o candidato que eles estavam apoiando, e aí o outro dizia assim, o que é que a gente faz? Não, a gente elege, depois a gente vê como é que a gente faz. Entendeu? Assim. É isso, né? Entendeu? Então vamos votar em quem é inimigo da gente pra gente tomar o poder do outro, mas chega lá e a gente vê o que faz, né? Mas eu não sei se o eleitor cearense, ele vai, como você falou, né? Se ele vai aceitar isso de forma muito tranquila. Né? Porque tanto pode dar muito certo de verem por esse lado, mas como pode dizer, olha, tá muito errado, tá vendo como é que é a política? Eles brigam, depois se juntam e depois tá todo mundo amigo. Né? Então, vai também ter que ter esse cuidado, né? De como explicar, de como prestar. E o Ciro disse que isso vai ser feito na frente do eleitor. Ele disse, olha, vamos ter que discutir, lavar essa roupa suja em público, no sentido de que vamos ter que publicamente construir alguma forma de legitimidade para pleitear essa campanha, e aí como é que vai ser também esse debate dentro da Assembleia, né, de como é que essa oposição ao Elmano, ao grupo que tá, ao Elmano, ao Camilo, né, ela vai se comportar, e o governo já sentiu. Eu acho que o governo sentiu, o governo respondeu, porque realmente é uma reviravolta, mas carece de uma musculatura maior para que esse grupo consiga realmente se colocar como viável, levando em consideração as últimas eleições, que a direita perdeu todas no Ceará. Assim, a gente está indo para 2020, que 2022, que é a referência para 2026. Sim. Né? E nós temos agora, 2024, a gente tem o Roberto Cláudio,
Foi só... O apoio do Sarto, o apoio do Sarto, dele para o Sarto não transferiu. E o apoio do Ciro. O Ciro estava na campanha, não Ciro transferiu. botou Então, Juliette, fez vácuo. Aí estão apostando essas fichas nesses cabos eleitorais. Eles conseguem fazer essa transferência numa campanha estadual? Antes do professor responder, tem uma fala do Ciro que é exatamente sobre isso, sobre a importância dele, a influência dele na campanha do Sarto. Ele disse que a importância dele na campanha foi declinante. A fala dele do ano passado. E é verdade. A transferência de voto sempre é difícil, né? Sempre é difícil você transferir voto, até porque a transferência de voto ela vai trazer aquela ideia do padrinho que vai querer influenciar o seu voto porque acha que você não é livre o suficiente para poder escolher a votação. Mas há influência, sem dúvida, a influência existe, mas ao ponto de você conseguir influenciar um eleitor bolsonarista raiz a votar num candidato que até antes de ontem ele via como do campo oposto ao dele, eu acho que isso vai ser realmente muito complicado, né? E para o Ciro, e aí se ele é o candidato, e aí uma jogada muito, muito arriscada para ele também, porque do outro lado você tem um governo fortalecido, você tem um governo que tem apoio, e se eles, olha, imagina só, eles não conseguiram sequer chegar no segundo turno estando na prefeitura de Fortaleza. Agora que o prefeito de Fortaleza é do PT, que tem o apoio do Camilo, que tem o apoio do Lula, que tem o apoio do Elmano, de vários prefeitos no interior, né? E aí também é interessante, mostra a força do eleitorado do interior, que como é que vai ser possível transferir esses votos? Eu acho que vai ser muito difícil, mas a influência existe. Mas quando é para pedir voto para si mesmo, e aí pedir voto para o próprio Ciro, talvez fique um pouco mais simples. Mas essa transferência, apenas a influência, como você se colocou, se foi declinante há 2 anos, o ano que vem também isso aí vai estar sempre mais complicado. E também, mais uma vez, como é que os prefeitos, porque tem os palanques no interior. Os prefeitos têm um peso muito grande e a grande maioria está aliado numa abolição. Tem o pessoal, o pessoal do PT, tem o PSB, são muitas prefeituras que estão aliadas no projeto do Elmano. O PT e PSB são 112. Então, assim, daqui a pouco a gente vai falar. Os prefeitos, eles são um cabo eleitoral muito forte na eleição do governo, né? E essa situação diz, olha, no nacional nós não estamos alinhados. E como é que vai ser em Sobral? Sim. Né? Em Sobral vai ter uma aliança. Sim, porque tem o Oscar Rodrigues, que alia a irmã do Ciro, vem batendo muito, inclusive especula-se que ela poderia ser uma candidata, inclusive tem a ação, ela teve a história da ação da chapa da Isolda e a deputada, secretária Lia, falou muito sobre isso, né? A história do uso de veículos de comunicação. Teve aquela história que ele era aposentado pela universidade como uma pessoa com Alzheimer. Então, assim, tem sido um embate muito forte entre eles. Né? E se fala que ela já estava se preparando. E se Ciro estiver junto com a União Brasil lá em Sobral? Como é que vai com a União Progressista, né? Com a federação que está surgindo, né, a União Progressista. Como é que vai ser em Sobral esse debate? Então, porque não tem como separar. Não tem como separar. Né? E vai ter um palanque o palanque de Sobral, ou o prefeito de Sobral vai se manter neutro de acordo? Não, acho que não. Dificilmente. Ele vai apoiar o Ciro, você vai ver. E aí, como é que vai ser isso daqui a 2 anos? Que vai ter embate, eles vão querer retomar a prefeitura. Se o prefeito Oscar Rodrigues ele fala que libertou Sobral dos Ferreira Gomes, aí vai para o mesmo palanque do Ciro Gomes? Porque tem o palanque de Juazeiro. Que não é impossível, né? Porque na política tudo é possível. É possível, mas a preço de hoje já ia ficar. Tem o palanque em Juazeiro. Não sei se em Iguatu o próprio prefeito já tinha falado que tal, porque não tem como um prefeito ir contra o governo do estado. Ele pode até não ser aliado, mas ele não tem como ser adversário, porque ele depende dessas negociações. Então, fica muito evidente que não é apenas uma questão de querer, de se juntar, de juntar um grupo e tomar um café da manhã. Não é bem assim que as coisas se resolvem, não é. Até porque o Ciro, ele esteve muito distante, por muito tempo, do cenário estadual. Ele ficou naquela Cid, né? Ele ficou na projeção nacional, colocou o Cid para assumir o governo, Cid naquela união com o Camilo Santana, e estavam todos no mesmo grupo. Estava todo mundo muito bem, todo mundo muito amigo. De repente, o Ciro foi contrariado e pronto.
Nada mais daquele governo que ele fazia, porque eu me lembro uma cena muito emblemática, quando, acho que foi quando a Isolda assumiu, estava o Ciro com o Camilo cantando música num apartamento comemorando. Poucos meses depois houve a ruptura, né? Sim. Porque não deram a disputa para o Roberto Cláudio. E assim, esse tempo todinho que o percurso foi junto? Pois é, então o Ciro disse que se junta com a direita para salvar o Ceará. Salvar de quem ele botou? Salvar o Ceará do PT, do camilismo, né? do lulismo, mas essas pessoas chegaram ao poder com o apoio do Cid, com o apoio do Ciro. E né? O que é que ele pode fazer diferente para salvar? Né? Que ponto assim, porque falando sobre salvar, que o ponto mais nervoso nessa questão de governança é a história da segurança pública. Sim. E no Rio de Janeiro, talvez seja muito pior do que aqui, é governado pelo PL. Pelo PL. Sim. Entendeu? Assim, então, não é pelo um partido estar ou não estar, é uma questão nacional que inclusive existe um debate nacional para que os governos realizem ações conjuntas nesse combate às facções. Sim. Que se infiltram em todos os cantos, inclusive na política. Também eu acho que uma coisa importante a gente colocar, se talvez um eleitor mais atento, mais atrevido, diga assim, se ele errou antes, o que é que garante que ele está acertando agora? Votando no Alcide Fernandes, por exemplo, que tem uma plataforma totalmente diferente da dele, né, daquilo que ele defende, daquilo que ele defende nacionalmente. No mesmo dia que o Ciro estava lá apoiando o Alcide Fernandes, o deputado ele foi à tribuna dizer que o melhor presidente do Brasil foi Jair Bolsonaro. Então, como é que você vai colocar isso na mesma equação, né? Então, a dificuldade ela vai ser realmente não apenas política, mas teórica, epistemológica, lógica. Né? Você falando, eu me lembrei de outra coisa, da campanha presidencial, da última campanha que o Daciolo, né? Sim, Daciolo desistiu de ser candidato, glória a Deus, para apoiar o Ciro Gomes. E aí Exato. O pastor Alcide Fernandes gravou um vídeo dizendo como é que a glória a Deus deixava de apoiar o Bolsonaro, que era um homem de Deus, para apoiar o Ciro Gomes, Exato. que era o cangaceiro do Ceará. Né? E o mesmo Ciro Gomes também classificou o Bolsonaro como demagogo, bandido. Então, assim, eu acho que o eleitor fiel a esse público está muito confuso, né? Tá muito confuso, e também a própria direita, quando ela abre mão da liderança de um projeto para uma figura como o Ciro ou como o Roberto Cláudio, está também arriscando muito, porque para que eles ocupem esse espaço de serem eles o anti-PT e ocupar essa liderança da direita, que sai em 2024 como líder da direita e da extrema-direita, é também um risco muito grande, porque são políticos habilidosos. Mas também uma coisa que já está acontecendo, por exemplo, nessa discussão que teve agora sobre a Marcha da Maconha, o discurso da Larissa, Sim. E aí tem um vídeo do Roberto Cláudio. Quando você vê o Capitão Wagner fazendo, quando você vê a deputada Silvana fazendo, você assiste e diz, tá, normal, é isso mesmo. A gente esperava disso. Mas quando você vê o Roberto Cláudio fazendo um vídeo no mesmo tom, usando argumentos que você nunca imaginou, fica muito estranho, fica muito forçado. E uma das coisas que cada vez mais o eleitorado vem mostrando nas últimas eleições é que ele quer pessoas autênticas. Ele não quer apenas um discurso que não parece verdadeiro. Por mais abominável que seja o discurso, se ele parece verdadeiro, sincero, que a pessoa que fala, que está acreditando naquilo, as pessoas compram. Mas quando é o contrário, né, diverge. Basta ver a experiência do Sarto, que tentou emular uma persona que não era ele e não deu certo. Porque o eleitorado percebeu que era apenas um marketing e a gente não pode se iludir. A sociedade brasileira está cada vez mais preparada para poder compreender os discursos políticos e agir sobre eles. Até porque com o advento das redes sociais, cada vez mais, tudo é resgatado. Isso. Então, assim, as atitudes contrárias, tudo é resgatado. Fica muito mais difícil você mudar comportamento, você falar uma linguagem diferente do que era. Porque nada mais é guardado, nada mais escondido. As redes sociais estão aí, entendeu? Para o bem e para o mal. Para os fake news ou não, né? Sim.
E também tem acho que também tem uma outra força de direita aí que a gente tem que colocar, né? A gente também já evoluindo aqui na nossa conversa, avançando, esse protagonismo dessa dupla Tasso-Ciro, né? Que pode estar se reorganizando aí em torno do PSDB Podemos, né? Talvez seja o destino do Ciro mesmo, o PSDB, porque o Ciro no PL aí seria o bolsonarismo abrir mão de tudo e dizer, não, agora é o Ciro, é o nosso... Agora é o Ciro. É o Ciro, né? Mas eu acho que isso não... Cirão da massa. Isso não vai acontecer, o Cirão da igreja, né? Cirão da igreja. Né? Então, mas essa nova liderança da direita, com o PSDB fortalecido, com o Tasso junto com o Ciro, então cria aí na direita, e no projeto da direita, o projeto do PL, trazer para perto de si um aliado momentâneo que pode se fortalecer ali do meu lado e depois me suplantar, e depois eu poder. Então, eu estou exercendo o cargo, né? Não tem como você querer disputar a política partidária contra o governador do estado, contra aquele que está liderando os cargos. Então, Tá com a caneta, né? Está com a caneta na mão, então se fortalece. Portanto, um movimento político muito interessante, mas que traz perdas e ganhos para ambos os lados e que coloca o eleitor cearense diante de uma situação de nós vamos relevar as diferenças em torno desse projeto de tirar o governo do poder, mas é a pergunta, tirar o governo por quê? Né? Porque é uma reeleição. Uma reeleição geralmente é um plebiscito para saber se o governo que está buscando a reeleição é aprovado ou não. Então é muito mais difícil você concorrer com o governo que já está consolidado, um governo que tem amplas alianças e um governo que tem uma popularidade boa, aceitável. Não é ruim. A opinião sobre o governo Elmano não é ótima, não é 80%, mas é uma opinião, é uma aceitação que não desqualifica o governador a buscar a sua reeleição com chances de reeleição, né? Mas, sem dúvida, isso aí vai... E essa guinada mais à direita, né, do grupo do Roberto Cláudio, do grupo do Ciro, ela mexe com esse cenário político cearense e traz aí uma nova perspectiva para 2026, que se não fosse isso, já estava quase dado como vitória de WO, né? Não tinha realmente uma força para poder ameaçar a hegemonia, pelo menos em 2026, do governo Elmano. E dentro desse contexto aí, como é que vocês analisam hoje o senador Cid Gomes? Para que caminho ele vai, dentro desse contexto familiar e contexto político? Já anunciou por aí que não quer ser candidato novamente. Como é que vocês analisam hoje a situação de Cid Gomes? Por favor, professor. A Cid o que é de Cid, a Ciro o que é de Ciro, né? Então o Cid, ele ocupa esse lugar que o Ciro deixa, quando o Ciro vai buscar essa projeção nacional e ser essa liderança nacional. Inclusive, no partido dele, no PDT, ele não vai ter legenda para ser presidente, porque o PDT já está fechado praticamente em apoiar o governo Lula, que, pensando no PDT, é uma questão muito óbvia, ele não vai lutar contra o presidente do seu campo para poder perder mais uma vez e cair na mão, e cair numa oposição junto com a direita, né? Então, o PDT já... Tanto que o Ciro está de saída do PDT. O Cid, quando ele ocupa essa articulação, e ele articula, e é eleito senador, e se reorganiza, né, o PSB junto com o Júnior Mano, né, e a gente vê como é que essas relações acontecem. O Cid já declarou que no nacional eu estou com o Ciro. Fora do nacional, ou seja, no governo, eu estou com o Elmano. Houve um almoço já essa semana do Cid com o Elmano, do Cid com o Chagas Vieira, fechando os acordos, declarando apoio ao Elmano e torcendo muito que o Ciro não seja o candidato da direita, né? Que o próprio Ciro disse que não sou candidato, mas se as pesquisas fizerem, ele disse que vai, e a gente pode ter esse embate aí. Claro que o Cid não é candidato,
né? Então, vai ser um embate mais... Não vai ser um contra o outro, mas vai ser influências de um contra o outro, isso aí está desenhado, né? E aí o Cid muito mais fortalecido do que o Ciro, por conta dessa relação que ele tem com o PSB e principalmente com o deputado Júnior Mano, que arregimentou em torno de si muitos prefeitos, principalmente ligado à ideia das emendas, né, da influência em Brasília, e acordos como esses, eles são feitos pelo menos para a próxima eleição. Então, esses acordos estão feitos, ninguém vai romper com uma liderança dessa. Então, é uma dupla, né, e aí, pelo menos a chapa já está praticamente fechada, acho que o Júnior Mano vai ser, sim, colocado, independente do que vier, o Guimarães pelo PT, e aí acho que está em dúvida aí a vice, se a Jade Romero continua como vice, ou se vai ser uma outra indicação do MDB. Eu acho que a vice-governadora, ela se credencia para continuar, acho que sim, ela fez um trabalho importante, mas aí como ela vai decidir isso nesse tabuleiro, né? Então, ele vai apoiar, o Cid apoia o Elmano, o Cid tem muita, e aí, mais uma vez, a força do interior de como a organização política nas cidades vai dar o tom do que vai ser o governo do Estado. Então, as coisas não se resolvem somente em Fortaleza, isso é muito bom, porque isso passa justamente pelas sociabilidades do Ceará inteiro, né? Teve um encontro do PSB, eu acho que foi no fim de abril, né, Felipe? Sim. Nesse encontro, o senador Cid Gomes reiterou que não seria candidato e deu a receita do bolo por que apoiar o deputado federal Júnior Mano como pré-candidato ao Senado. Ele fez as contas, ele mostrou que, além do Júnior Mano contar com essas mais de 50 prefeituras, que é um peso eleitoral muito grande, os votos do Júnior Mano, ele sendo candidato, vão ser diluídos para os candidatos do partido. Então, o partido consegue eleger uma bancada maior, né? Então, é essa a fórmula. Agora, sim, o questionamento é, nós estamos há 1 ano e 5 meses da eleição. A Polícia Federal apontou o Júnior Mano, deputado federal Júnior Mano, como o centro de um esquema de corrupção através de emendas parlamentares, que, inclusive, era capitaneado pelo Bebeto Queiroz, o prefeito de Choró foragido, que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe onde esse homem anda, que fazia negociatas com emendas e as investigações até apontam envolvimento com grupos criminosos, com facções. Então, assim, dentro deste contexto todo, você acha que está realmente fechado ou pode, pelo desenrolar desses fatos, ter alguma modificação? Antes de responder sobre esse ponto, também uma coisa que também é assustador, deveria ser assustador, é um político dizer, na próxima eleição, os meus votos são para fulano de tal, e tantos mil votos vão para outros tal. Peraí. Combinou, né? Combinou com o eleitor, né? Combinou com o eleitorado. Acertou com tudo. O que o eleitor acha disso? De saber que o seu voto está sendo distribuído, né? Assim, eu sou dono do curral eleitoral e eu divido como quer, né? E falando isso, como se fosse algo natural. É interessante, eu também tive essa leitura, né? Sem arrudeio. Isso é muito sério. Né? Isso aí tem que combater esse tipo de discurso. Por mais até que o cara tenha, ache, pense, né? Como o velho Vigílio Távora. Né? O Vigílio Távora dizia quantos votos ele ia ter lá na urna. Sim. Mas você ir para a televisão... Até porque naquela época era voto de papel, né? Ele acertava. Mas você dizer isso e achar que é normal, né? Naturalizar, já demonstra que tem alguma coisa de errado nesse processo de construção dessa liderança. Né? Que parece contemporânea, parece novo, mas são as mesmas práticas incrustadas na tradicional, na velha política cearense. Colonialista, né? Aquela coisa de ter o nome do curral, né? Mandonismo, curral eleitoral, coisas que não eram para existir. E aí uma crítica que o Ciro faz a esse grupo é essa, né? De ter resgatado, muitas vezes, práticas que já deveriam ter sido eliminadas. E uma crítica que eu faço ele está fazendo essa crítica agora, quando até do dia desse, 2 anos estava junto. Estava todo mundo junto. Declarando amor eterno, né? Então, a pergunta que tu fizeste, né? Pode relembrar?
se essa contabilidade aí, Sim. se isso se está fechada, ou se tem alguma Pois é, mudança, né? Porque assim, combinado com o eleitor, Pois é, primeiro combinado com o esse jogo eleitor. está fechado, vai ser isso mesmo? Segundo, Porque muita coisa pode enrolar. Primeiro, o eleitor pode não ser convencido por isso. Exato. Os votos são meus, eu vou transferir. Pronto. O candidato que é o nome ao Senado, a questão todo legal, mundo né? tem a presunção da inocência, mas ele está denunciado com caso no STF. Assim, A investigação foi feita pela Polícia Federal, que é uma entidade séria. Sim, não. Então, assim, muita água ainda pode rolar ou tá jogo fechado? Assim, Primeiro que tem que ver também essa divergência, né? O próprio presidente do partido, Eudoro Santana, foi claro, né? Foi. Se for culpado, vai ter que pagar, e nós, o PSB... Porque o mas Eudoro Santana é um homem sério, né? não vamos aceitar. Até pelo que se... Exato. mas não tem o controle, embora seja presidente, não tem o controle da influência partidária, né? Então, Mas é pai do Camilo. não, é pai do Camilo, é um homem sério, é um grande líder, mas no PSB, quem está dando as cartas, o encontro mostrou isso, quem fala, quem organiza é o Cid, né? Por conta dessa força que ele tem com o Júnior Mano. Então, tem uma questão aí que é importante. Claro que se tiver o desdobramento, se a Polícia Federal, de algum modo, consegue provar, e aí vai ter que... Aí vem o plano B, que eu acho que é o próprio Cid, né? O Júnior Mano não conseguindo ir, ele ocupa e vai para a reeleição. Mas tem uma questão nova, né? A votação sobre o caso do Ramagem, né? Então, se a Câmara consegue, e o STF diz que tudo bem, durante o mandato é o que vale a Constituição. Então, se isso pode ser levado aos outros deputados, vai que a Câmara resolve, né, dizer que não, nós aqui estamos nos blindando, todos nós, e o que foi feito durante o mandato não vale. Então, ele consegue participar da eleição. E por mais que hajam desdobramentos, que aconteça alguma coisa, não sei se vai ter em tempo hábil para inviabilizar a candidatura. Como é que o senhor avalia isso aí? O senhor, como cientista político, doutor em ciências sociais, uma imoralidade dessa? Eu avalio com a história da realpolitik, né? No sentido de que são os interesses e qual é o nosso papel? Trazer a sociedade para o debate, trazer a sociedade para a discussão e que as pessoas cheguem ao entendimento que se vale a pena que essas práticas continuem ocupando o poder. O povo que lute, né? Então, o povo que lute. E o povo que se informe, o povo que se informe, e a gente vai nessa toada de contribuir com esse pensamento. Mas, sem dúvida, isso não era para acontecer. Isso não era qualquer indício de qualquer prática que não estivesse de acordo com aquilo que está coletivamente instituído, coletivamente acordado, não era para participar. Então, demonstra que nós ainda somos muito condescendentes com determinadas práticas, com determinados discursos. Com a corrupção. Parece um sentimento arraigado na sociedade. Eu estava fazendo uma análise de tantos e tantos escândalos que teve esse do INSS, mas tantos e tantos outros, os anões do orçamento, casos também com emendas parlamentares que hoje, isso é uma prática mais antiga do que eu acho que até o próprio Congresso Nacional. Então, assim, todo mundo sabe, todo mundo conhece a trajetória e o dinheiro vai sendo desviado e dá um jeitinho para dar certo. Pode burlar a cota, pode fazer o que quiser, que dá tudo certo. Esse sentimento é meio frustrante. Aqueles que se dão ao voto, né, aqueles que abrem a sua intimidade para poder ser analisado pela sociedade e para poder ocupar cargos públicos, deveriam ter um cuidado maior com a política, né? Um cuidado maior com a instituição da condição política. Porque se a política cai no desgaste, as pessoas não creem na política, não confiam, isso é muito ruim para a sociedade, né? A política é o único meio que nós temos de evitar a guerra e de conseguir que os interesses conflitantes consigam colaborar para conseguir seguir um projeto coletivo que seja minimamente justo para todos, né? Então, quando a gente se depara com determinadas práticas, discursos, e sem nenhuma desfaçatez, né? Sem nenhuma necessidade de esconder, nos mostra a necessidade de programas como esse, de iniciativas como essa da ANC, de que aqueles que nos escutam busquem as mais diversas fontes de entendimento para construir o seu entendimento e a sua compreensão, que a política tem que ser levada a sério, e levar a política a sério é exatamente jogar as regras do jogo sem necessariamente ter que ficar buscando
discursos e práticas que deveriam já ter ficado no museu, né? É porque a política, eu acho que tem sido um jogo tão duro que tem afastado, ao longo dos tempos, aquele político mais vocacionado, sim, de servir, né? Também a questão eu acho que o eleitorado tem que ficar muito atento com a questão do marketing. Sim. Do marketing. Eu acho que, para além do marketing, tinha que ser olhada a história e os discursos, né? Porque a campanha, você fica maravilhada com o que é mostrado nessas campanhas, né? O jingle, e tudo é muito bonito, né? E o eleitor tem que ter essa consciência das atitudes, com quem eu andava no verão passado, né? O que eu fazia no verão passado e o que está por trás desse discurso, porque a política, muitas vezes, não é o que está ali, é o que está por trás. Então, isso é um alerta muito importante, que as pessoas têm que ficar muito ligadas com isso, né? Eu queria falar também, eu achei uma declaração do presidente do TRE, o desembargador Nonato, né? Acho que foi no Juazeiro do Norte, ele falando de como, dentro dessa história de política, de eleição, de município, ele falando como foi difícil o trabalho do TRE nas eleições passadas, por conta das facções criminosas. Eu vou citar como exemplo, são muitos casos, né? Mas Santa Quitéria, o Braguinha, né? Ele foi eleito, segundo a investigação do Ministério Público, da Polícia Federal e tudo, com o apoio do Comando Vermelho. Inclusive, tem fotos de um carro que foi tirado, um Honda, eu acho, foi levado por um servidor que tem cargo comissionado, que tinha cargo comissionado na Prefeitura de Santa Quitéria, para a Rocinha, para a casa do chefe da facção. Então, esse prefeito, ele foi afastado no dia 1º. Ele não conseguiu nem assumir. Ele foi, na posse, ele foi preso. Passou uns tempos preso, não assumiu, não retornou ao mandato, mas hoje quem está no cargo é o filho dele, que era o presidente da Câmara. Mas, para além de Braguinha ser ou não ser culpado, o fato de um presidente do Tribunal Regional estar num evento e dizer que sim, que as políticas sofreram interferência de facções, isso é muito sério. Porque as facções impediam os candidatos, os adversários, que não eram do agrado, de entrar nas comunidades, ameaçavam eleitores. Então, além de toda a trama que tem na política, ainda tem mais esse outro agravante. Tem um cientista político italiano chamado Norberto Bobbio, que tem um texto chamado As Promessas Não Cumpridas da Democracia. E uma delas, ele vai falar da influência que o que ele chama de poder invisível tem sobre as democracias. Então, sempre vai ter aquele que vai querer se dar bem, o interesse particular dele em cima do interesse coletivo, tentando ir contra as leis, tentando ir contra as regras instituídas nas instituições. Então, isso é um desafio de todas as grandes democracias, né? Como blindar, né, a religião civil, a democracia, daquele mais esperto que vai querer se beneficiar dela. Então, isso é um desafio de todas as democracias. Então, a presença de grupos criminosos ocupando cargos públicos através da via eleitoral é uma demonstração de como nós precisamos levar a política a sério. Porque justamente esse movimento de descredencialização da política, de pessoas que sabem falar, que entendem de política, que estudam a política, que vivenciam, que têm boas ideias, se afastam da política, esse espaço vai ser ocupado. E vai ser ocupado por quem? Por quem tem influência política. Então, no caso das facções, ocupando os espaços democráticos, é um sinal de como nós precisamos urgentemente tratar a política como uma coisa muito séria, algo muito delicado, algo que é imprescindível para a boa vivência. Por conta de que quando você percebe que os grupos criminosos estão se organizando melhor do que a sociedade, melhor do que as associações de moradores, melhor do que as igrejas, melhor que os estudantes, é porque há na sociedade uma ausência disso. Fazer política, né? Para fazer política é necessário você abrir mão do interesse individual. É importante você pensar no interesse coletivo. Quem é que está organizado no Brasil coletivamente pensando em interesses comuns? O crime. E aí a gente vê
como é necessário, como reagir a isso? Se organizando politicamente, tendo grupos políticos, células de debate, coletivos políticos, porque para quando chegar na eleição, não ter o espaço para que o dinheiro das organizações criminosas acabem influenciando o resultado eleitoral. Também tem uma questão que a gente tem que sempre lembrar, né? Com o fim das doações privadas de empresas, né? Então, esse dinheiro que antes vinha legalmente pela empresa, claro que teve a Lava Jato, teve tudo aquilo, mas estava lá um caixa 1. Tinha um caixa 2? Tinha, mas tinha um caixa 1. Ele é tudo caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. Então, como é que a gente vai conseguir blindar a política, blindar as instituições da influência do crime organizado, fortalecendo as instituições? Mas, além das instituições, o movimento popular que você falou, fortalecendo as pessoas. mas eu sinto, assim, na década de 80 teve o movimento das diretas já, que foi um grande movimento. Aquele movimento, por último, já antes do Bolsonaro, foi um movimento forte das ruas, mas eu acho que a minha percepção é que foi arrefecido esse ânimo das ruas. Eu acho que ficou essa polarização bolsonaristas, petistas, e acabou que ficou um pouco arrefecida essa vontade popular de as ruas lutar por um projeto. Você sente isso aí? Até porque por crime organizado não tem polarização. Você vai ter influências em várias siglas partidárias, não é? Então é um movimento realmente organizado, né? Então, quando a sociedade sai, quando as ruas saem do jogo, saem da disputa, esse espaço está aberto e vai ser ocupado. Alguém vai ter que ser eleito vereador, alguém vai ter que ser eleito prefeito, né? Então, quando tem lá a possibilidade de indicar um líder comunitário, de indicar uma pessoa que tem influência lá, mas e quem é que vai ter coragem? O Estado também tem que garantir que o cidadão possa fazer política, tem que ter segurança para que ele possa fazer política. Então, o próprio Estado ele surge para isso, né? O velho Thomas Hobbes ele diz: olha, nós inventamos o Estado justamente porque não dá para ficar cada um querendo organizar a sociedade a partir do seu próprio umbigo, do seu próprio grupo, né? Então, qual é a solução? Trazer as pessoas para a política. Não é algo que a gente vai conseguir na próxima eleição, mas é algo que a gente tem que começar agora, pensando para que o Brasil não vire um narco-estado, ou um estado criminoso, ou um estado que vai ser aparelhado, né, pelas facções. E por que as facções conseguem esse domínio sobre a sociedade? Porque existem técnicas de construção social, técnicas de apoios coletivos. Não é porque essas pessoas são malvadas, há uma organização. E como é que você combate o não-Estado? Com o Estado. Então, precisa de mais Estado, precisa de mais servidor público, precisa de mais investimento, precisa de mais bolsa, precisa de mais programas sociais, porque só assim não é apenas com boa vontade ou prendendo um ou outro no varejo. Tem que ir no atacado. Então, para ir no atacado, a gente vai ter que fazer uma profunda mudança no modo como nós agimos na política, e eu acho que o primeiro passo é você pensar na coletividade. Por mais anacrônico que isso pareça. Então, pensar nos direitos humanos, desenvolver, colocar a Constituição para funcionar, artigo 5º e artigo 6º. Olha, se o artigo 5º e o artigo 6º realmente funcionassem plenamente, nós não teríamos uma desigualdade tamanha que temos e, portanto, nós diminuiríamos, não ia acabar com a criminalidade, mas iria diminuir o espaço e ia deixar alegado ao espaço que a criminalidade tem em toda a sociedade. A Constituição brasileira é uma das mais completas do mundo, mas, assim, tem muitos trechos e muitos que estão letra morta, né? Porque não tem essa garantia de direitos. Não tem o direito à saúde, não tem direito à segurança, por mais que existam as intervenções. Então, quando não é ocupado por esse Estado, que eu estou falando um Estado de maneira ampla, o crime organizado entra. Nós estamos na reta final, mas eu queria só fazer uma última pergunta. Voltando para as costuras para a eleição 2026. Teve esse encontro do PSB, que Ciro defendeu a candidatura de Júnior Mano para o Senado, e já tem a contabilidade de tudo. E essa semana circulou aí pelas redes sociais um encontro dele
com os deputados Guilherme Landim, Sérgio Aguiar e Marcos Sobreira. Vocês acham que isso já pode também estar sendo uma costura já para prospecção da próxima presidência da Assembleia daqui a 2 anos? Eu sei que falta muito tempo, mas tudo é pensado e tudo é planejado na política, né? Porque, geralmente, a eleição da presidência da Assembleia está vinculada ao governo do Estado. Não tem como desligar, apesar de serem poderes independentes, mas tem esse vínculo. Tanto é que o Romeu Aldigueri era líder do governo Elmano, né? Apesar de dizerem que ele foi uma indicação do Círio, o vínculo dele era com o governador Elmano. E, assim, essa costura, porque a eleição do governo passa também pela Assembleia. Como é que vocês acham que tem essa movimentação? O Cid ele é um hábil planejador político, né, estrategista. Então, ele realmente está sempre pensando, como bom jogador de xadrez, ele está sempre pensando o lance à frente, né? Então, essa reunião já demonstra que não é só a chapa que está sendo discutida, é o projeto de poder e como esse projeto de poder vai ser desenvolvido nos próximos 4 anos, né? Então, não é apenas simplesmente para organizar a chapa e vencer, é como vai governar e como vai ocupar os outros espaços, né? E como é que vai manter a influência nesses espaços. Portanto, sem dúvida, a presidência da Assembleia, a presidência da Câmara, algumas secretarias chaves já ficam todas aí amarradas para que as pessoas até possam se dedicar ao projeto de poder, sabendo o que eu vou ganhar lá na frente. Né? E outros aliados muito importantes, por exemplo, a gente tem o Domingos Filho. Domingos Filho. O PSD tem um peso muito importante no Estado também. E assim, o Domingos Filho vai ser fiel na balança, porque dependendo de como fique o PSDB nacionalmente, como é que vai ficar o PSDB cearense? Se realmente o PSDB lance um candidato próprio, que atualmente talvez o Eduardo Leite, que está querendo ir para lá, se fecha um candidato, se o Kassab, que está no pé no governo Lula, um pé no governo, o próprio Tarcísio, como é que vai ficar o PSD cearense? Também outros atores políticos que talvez não estejam nas mídias, mas têm muita influência, como Chiquinho Feitosa. Né? Como é que essas pessoas que também querem participar do condomínio político, da repartição do poder, vão se organizar? Então, essas jogadas estão para serem feitas, algumas peças já estão se movimentando, mas muita coisa vai acontecer até abril de 26, que é quando termina a janela partidária, de quando as convenções vão ter que acontecer. Então, até lá nós teremos uma movimentação muito intensa, tanto do lado governista, quanto do lado da oposição, mas uma certeza que nós já temos para a próxima eleição é que vai ser assim, poucos candidatos, né, grupos muito fortalecidos, e vai ser quase um segundo turno no primeiro turno. Talvez a gente decida no primeiro turno essa eleição, porque não vão ter muitos candidatos. Vamos lá, você pode estar acompanhando o Sem Arrudeio no nosso canal, no YouTube TV ANC, a gente vai estar disponível também no ANC Entrevista, e logo mais, essa folhinha não está de graça aqui não, nas redes sociais, né, os cortes, melhores momentos desse bate-papo, com certeza aí com outros episódios tão interessantes quanto esse aqui que você acompanhou. Sem Arrudeio fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!